Depois da morte, no dia seguinte também, depois do enterro, houve passeatas lideradas pelo José Dirceu, com a camisa ensanguentada. Isso foi no dia. No próprio dia. Não, no dia, mas depois do enterro houve nova passeata. Sim. Né? E virou um símbolo a camisa branca, né? Suja de sangue. Serviu para alguma coisa? E assim, mais assim, que paralelo a gente pode fazer com as manifestações que tiveram início em junho aqui em São Paulo, depois se espalharam pelo país? Inclusive, alguns jornalistas citaram uma nova batalha da Maria Antônia, porque houve confronto entre policiais e manifestantes na região. Não sei se o Giba quer fazer a sua reflexão. Eu acho que é possível algum paralelo? Sim, é possível. A gente precisa entender um contexto diferente, né? A gente tinha, evidente, o Brasil vivia uma ditadura, cujo um inimigo mais claro, mais comum, o que facilita agora, do ponto de vista de quem olha a história, identificar com mais clareza os personagens e o papel de cada um nessa história. O que a gente viu agora esse ano ainda é algo que é um jogo político, ia dizer mais complexo, mas não é verdade, mas é um jogo político com outros elementos e que a gente não identifica tão fácil os heróis e os vilões e os... Agora, da parte do movimento estudantil é muito diferente. O movimento estudantil hoje é um movimento estudantil que carece de articulação. O movimento da época do Paulo é um movimento diferente, embora também houvessem brigas, divisões, isso o Paulo pode confirmar, né? Mas agora tem uma coisa fundamental, e aí é o papel da Maria Antônia. Eu acho que a Maria Antônia, enquanto ponto estratégico, enquanto rua, era um catalisador de todas essas ideias, né? Hoje os adolescentes, os jovens, quem está se manifestando, muita gente diz que as pessoas se manifestam começam pelas redes sociais, e se você pensar em 68, a gente não tinha isso, e o Facebook da galera era Maria Antônia, era lá que as discussões aconteciam, foi ali que as pessoas se formaram politicamente. Eu acho um pouco injusta e conservadora até quando as pessoas falam, mas hoje a molecada não sabe por que está protestando, por que está na rua. Eu acho que, meu ponto de vista só, eu acho que é assim mesmo. As pessoas, porque daqui a pouco a gente vai estar cobrando um questionário, você quer protestar? Então me responde 10 perguntas e a bibliografia completa. As pessoas protestam por um sentimento de indignação, que muitas vezes não é muito claro. E eu acho que para alguns estudantes da época da Maria Antônia do Paulo também podia não ser tão claro assim. Mas foi na vivência, na rua, que essas pessoas se formaram politicamente. A contextualização daquele episódio não tem nada a ver com hoje. Você imaginar, só para você ter uma ideia, um exemplo curto e rápido. Por exemplo, encaminhamento do Congresso da UNE, que foi em 1968. Esse episódio da batalha, uma semana antes da repressão ao Congresso da UNE em Ibiúna, né? Naquele tempo, o telefone era precário. A manutenção, dos estudantes, não tinha estudante chapa branca. Todo o movimento estudantil era pago com os nossos recursos. A gente que tinha que angariar simpatia, tipo no meio teatral, no meio artístico e tal, ganhar parte de uma arrecadação de show, por exemplo. Figuras como Mário Chamber, né, que sempre foi o mecenas das artes, doando quadros para a gente leiloar, rifar e fazer para juntar dinheiro, né? Viajar pelo Brasil todo naquela época era uma loucura. E o Congresso de Ibiúna foi encaminhado, o Congresso da UNE foi encaminhado em todo o território nacional. E os estudantes iam para essas localidades mais distantes, Pará, Amazonas, Rio Grande do Sul, onde quer que seja, ia só com passagem de ida. Passagem de volta tinha que conseguir lá, um trabalho que ia ser realizado. Então, esse quadro de 68, o tipo de militância que tinha,
era muito mais complexo, né? Que não tem nada a ver com hoje. Tinha um inimigo comum, que era a ditadura, sim, mas tinha um sonho também, né? Tinha uma coisa que nos embalava, né? Nós estávamos numa época influenciada por uma revolução cubana, né? Uma revolução chinesa, que não era tão distante. O homem novo fazia parte do nosso vocabulário, da nossa fantasia, né? Você criar alguma coisa nova, tá certo? Então, esse lado, esses fatores todos, né, que juntavam esse ideário, né, por mais idealista que fosse, né, isso levava a um tipo de configuração ali que era um caldo de cultura fantástico, né? Por exemplo, a ocupação da Rua Maria Antônia, sempre nós convivemos com três grandes vertentes. De um lado, um processo cultural muito forte e que nós organizávamos cursos o tempo todo dentro da faculdade. Nós tínhamos professores que vinham ministrar aulas, cursos de filosofia, economia, história, tudo que você possa imaginar. E tinha um público ávido por aquilo, né? Então, tem esse lado. Você tinha um lado que era o outro lado é o lado da militância política. Aquilo ali era uma forma de militância que a gente se sonhava. E tinha um lado do confronto. Nós estávamos cara a cara com o inimigo, vamos chamar assim, né? Do outro lado da rua era o Mackenzie, né? Então, isso aí nos colocava o tempo todo questões que a gente tentava resolver, tentava equacionar, tentava responder, né? Ou seja, para onde vai isso aqui? Para onde vai? E aí, evidentemente, você se defrontava com alternativas, projetos, programas revolucionários, menos revolucionários, mais radicais, menos radicais. Então, esse caldo de cultura não existe hoje. O nível de politização é muito baixo. Nós estamos vivendo uma situação muito nova. Não dá para julgar e fazer um paralelo, né? Aonde vai levar esse movimento? Não sei, né? Quem disser que sabe, está literalmente mentindo, está especulando, tá certo? Que nós estamos estabelecendo uma nova relação de democracia, de debate, de comunicação, de uma maneira geral, e que isso vai levar para algum lugar. Isso vão ter que encontrar um processo, vamos chamar assim, de canalização para tudo isso, né? Então, eu gosto muito de ver esses movimentos, né? Não tenho medo dele, pelo contrário, eu acho que tem que ser estimulado, né? Porque é dessa ebulição que vai nascer alguma coisa nova para as próximas gerações. Eu acho que, de certa forma, que nós contribuímos em 68.